somente o Senhor seja exaltado neste lugar. É no nome de Jesus que te pedimos, e nesse mesmo nome que te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Você pode assentar. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Aleluia. Culto da família. Família que é a instituição divina. Deuteronômio capítulo 6. Texto bem conhecido da igreja. Capítulo 6, Deuteronômio, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Diz o texto bíblico: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amém? O texto fala de um compromisso que o povo de Deus tinha com Deus. O texto está falando da obediência que o povo precisaria ter, que o povo precisava ter com o Senhor. E nesse versículo, no início, Moisés, ele ratifica a necessidade de louvar, de adorar ao Senhor. Podemos dizer, a necessidade de celebrar ao Senhor. Nós sabemos que tudo aquilo que nós damos ao Senhor, se é o louvor, a adoração, ou a ação de graças, nós precisamos fazer isso de todo o nosso coração. A palavra nos ensina que devemos guardar o nosso coração. Então, Israel conhecia, sabia da existência de um único Deus, e a esse Deus ele devia amor, obediência, submissão, louvor e adoração. Então, a reverência e dependência do Senhor, ela tem que nascer no coração. Atos repetitivos, uma liturgia impecável, tudo isso é muito bonito, mas se não vem do coração, não adianta, não vale nada. E uma vez expresso o compromisso do povo para com Deus, o Senhor inspira Moisés e ressalta a grande importância e a responsabilidade dos pais na criação e na educação dos seus filhos. Amém? Eu coloquei aqui em sua criação, educação e instrução espiritual. Eu ratifico que os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Sendo heranças do Senhor, eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. Nós amamos aos nossos filhos, queremos vê-los bem, não é? E essa responsabilidade que é dos pais, ela não deve ser transferida para terceiros. Nós estamos vivendo no terceiro milênio, mundo globalizado, nós temos a internet à nossa disposição, podemos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo imediatamente. Como tenho dito, se acontece alguma coisa no Japão, na Austrália, imediatamente a gente tem conhecimento aqui. Mas é preciso lembrar
que Deus é o mesmo. Deus é aquele que dá inteligência ao homem, é aquele que supre, é aquele que capacita, Ele que faz com que o homem possa verdadeiramente procurar viver conectado com os seus princípios. Irmãos, nós não podemos voltar atrás no tempo. Ninguém tem esse poder. Ah, como seria bom se a gente pudesse voltar e fazer algumas coisas diferentes. Mas nós podemos fazer diferente agora, no presente, e ter um compromisso com o Senhor de a cada momento agir de maneira agradável a Ele, de maneira sincera ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, vejam só, o que é que nós estamos vivendo hoje? As escolas, de um modo geral, elas têm, eu vou usar o termo, elas têm doutrinado as crianças. Ou seja, a doutrinação começa da mais tenra idade. Todos os dias, as crianças estão na escola. Elas vêm à igreja, mas o tempo é muito pouco. Vamos imaginar, 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 5 horas por semana, e olha lá, não dá isso. E nós temos feito o quê? Nós temos renovado, nós temos reforçado, e nós estamos com uma programação bíblica para as crianças. No domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, então nós temos uma programação onde as crianças estão sendo instruídas na palavra. Nos cultos da tarde e noite, da mesma maneira. Uma programação onde você pode, quando chegar em casa, ou até no caminho, seu filho, sua filha vai falar para você o que ela aprendeu, o que ela está aprendendo. Mas é muito pouco. Então os pais têm a responsabilidade, não somente de criar, não somente de prover as necessidades. O texto que nós lemos, ele é muito claro. Então, os pais têm a responsabilidade de contar a palavra, falar a palavra, instruir os seus filhos, orientá-los espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Vejam só, nós não criamos os filhos para o mundo, não. Nós criamos os filhos para que eles possam enfrentar o mundo. Amém? Eles não viverão numa redoma, não. Eles têm que ter uma base bíblica. Eles têm que ser orientados a partir de casa, todos os dias. Então, o seu filho chega, ainda é uma criança, ou pré-adolescente, ou mesmo adolescente. Foi que você viu na escola hoje? Foi que você aprendeu hoje? E aí os pais, então, você vai ensinar, você vai desconstruir aquilo que lá fora estão tentando construir para a destruição dos nossos filhos. E isso é muito sério. É muito sério. Eu fico espantado quando eu vejo criancinhas tá lá no celular. Tchac, 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 tchac. Pastor, é porque eu dou o celular porque ela fica quietinha aí. Ela está se distraindo aí. Gente, não é assim. Olha, eu estava lembrando hoje, e quando a gente entrava de férias, era um negócio extraordinário. Um negócio extraordinário. Então, os gritos das crianças brincando, eles eram ouvidos dentro de casa, na rua, onde quer que elas estivessem brincando. Eu me lembro que a gente ficava assim, esperando o momento das férias. Hoje, as crianças entram em férias, a gente não escuta nada. É um silêncio. Você chega numa casa, nem parece que tem criança. Por quê? Porque estão no computador.
estão lá com o celular. Isso pode ser feito, mas de uma forma diferente, de uma maneira controlada. O que eles estão pegando lá, o que é que eles estão vendo lá? O que é que eles estão alimentando a sua mente e o seu coração? Olha, irmãos, vejam só. Os filhos jamais pertencerão ao Estado. Da mesma maneira como não é responsabilidade do Estado criar, educar e ensinar sobre religião às crianças. Isso só acontece nos países que têm um regime totalitário, regime de esquerda. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aí verdadeiros absurdos, coisas que estão ensinando as crianças, porque eles estão investindo nas crianças. Porque quando a gente vai lá para Provérbios, diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ela está recebendo a instrução na sua casa. Você está instruindo seu filho, sua filha. Esse é um compromisso que você tem com o Senhor. Pastor, não dá, eu tenho que trabalhar. Você tinha que ter pensado nisso antes de ter o filho, agora você tem. Então ele vai ser prioridade. Eu não estou dizendo que é uma prioridade acima do Senhor, porque em primeiríssimo lugar está o Senhor, depois a família. Quando tem a família, está incluído você, sua mulher, seus filhos, o relacionamento com eles, não é? O acostumar a conversar. Irmãos, eu não tive essa orientação. Eu tive a orientação que os meus pais me deram, dentro do possível, do que era possível naquela época. Agora, a gente está falando abertamente, não falando somente para a família, mas na igreja. Estava falando algumas coisas hoje, e um dos netos, né, que está lá em casa, né, o Murilo Filho lá em casa, e ele me fazia perguntas. Sim, vô, como é isso aqui? Como foi isso? Então a gente tem a oportunidade de não somente contar a nossa história, mas de passar para eles as nossas experiências com o Senhor. As nossas crianças têm que fazer a diferença. Elas continuarão sendo crianças, mas elas estão crescendo. E como crianças sendo educadas em casa, sendo instruídas em casa, conforme as Sagradas Escrituras, quando chegarem lá na escola, elas não vão aceitar tudo aquilo que estão dando para elas. Eu tenho visto isso, irmãos. Isso é uma realidade. Você já pensou quantas crianças estão aí com a mente confusa por conta da ideologia de gênero? Chega em casa, é preciso ter um reforço para dizer: você, se for um menino, você é um menino de Deus, você vai ser um homem de Deus, você é uma menina de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. A escola diz: não, a criança vai escolher lá na frente se ela quer ser homem ou mulher. Ela vai experimentar e o que ela mais gostar. Não, irmãos. Quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, se as pessoas querem pensar diferente, pensam diferente, é um problema de cada pessoa. Mas nós, como discípulos de Cristo, como igreja de Cristo, nós iremos fazer o quê? Respeitá-las, tratá-las bem, mas dizer: a palavra de Deus me ensina assim. Mas eu não quero, eu quero viver assim. Que Deus te abençoe, tenha misericórdia de você. Nós vamos tratar todo mundo bem. Não importa se o pensamento... Olha, irmãos, nós não podemos discordar das pessoas. Discordamos das ideias. A nossa discórdia não é pessoal. A gente ensina a criança. É fácil quando ela é pequena. Arruma, coloca no braço, vem para a igreja. Depois ela começa a andar, segura na mão, vem para a igreja, vem para a escola bíblica dominical. Mas elas vão crescendo. Mas aí a gente está fazendo o quê? Está ensinando.
E a palavra de Deus diz que esse é um papel do homem. Mas na nossa sociedade, quem tem feito esse papel é a mulher. Mas a Bíblia diz que o homem é o sacerdote. Não é para estar dando grito, não é para mandar e dizer sou eu que mando, eu sou o sacerdote. Não, é para estar diante do Senhor. Diante do Senhor, orientando a sua família, ensinando os princípios bíblicos. Amém? Agora, irmãos, como discípulos de Cristo, nós temos um compromisso maior com Ele. E quando o Senhor diz lá em Marcos 16, ide pregar o Evangelho a toda criatura, esse pregar o Evangelho não é só falar, mas acima de tudo viver. Então os filhos precisam entender, precisam ver que há uma diferença. Se você tiver alguma coisa para discutir com a sua esposa, com seu esposo, com seu marido, com sua mulher, não discuta na vista das crianças. Não discuta na vista das crianças. Fale com calma. Deixe que o seu filho veja como você trata bem a sua mulher. Como você está tratando o seu marido. As crianças estão observando. A Bíblia nos ensina que cumpriremos a nossa missão na terra, mas nunca será por força ou violência, porém pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então a igreja tem um papel na sociedade. O nosso compromisso é com aquele que tem todo poder. Agora, como discípulos de Cristo, o que é que a gente vê? Ele foi perseguido, sofreu. E lá no Salmo 103, Deus fala para Davi que lembra da nossa estrutura, conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então ele sabe, olha irmãos, Deus sabe exatamente tudo aquilo que a gente pode suportar, até onde a gente pode suportar. Aí o que é que eu digo? Que eu falo? Digo para mim, digo para as pessoas. A aflição está grande, está muito difícil. Já está passando. Está passando. O Senhor está na frente. Amém? Então, irmãos, as nossas crianças, elas carecem da nossa proteção, da nossa educação, dos nossos princípios. Elas precisam receber em casa que existe somente um Deus, que é trino e uno, um Deus criador de tudo que existe nos céus, na terra, no universo, embaixo da terra, tudo que existe foi criado por Deus. E esse Deus nos amou e continua nos amando, e nos amou de uma tal maneira, como diz lá em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, lá na frente, a criança pode até dar uma escapulita, mas ela não vai conseguir viver fora da presença do Senhor. Mas você, pai e mãe, precisa exercer o seu papel. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então a nossa responsabilidade, não é? É de criá-las conforme os princípios bíblicos. Agora, irmãos, quando elas crescem e fazem as coisas diferentes, já são crescidos, são adultos, não moram mais com a gente. Enquanto estiver morando debaixo do mesmo teto, pai, você, mãe, você continua com a mesma autoridade. Agora, quando crescem, saem, já estão lá fora, estão fazendo tudo diferente daquilo que nós ensinamos. O que é que nós fazemos? Orientamos e oramos. É isso. Recebe bem, abraça. Agora diz, meu filho, minha filha, eu não concordo com o que você tem feito, da maneira como você tem vivido, mas eu te amo. Agora Deus te ama muito mais do que eu, porque Ele está de braços abertos te esperando. Eu tenho dito que o grande problema, a grande dificuldade é que nós não sabemos qual das oportunidades está sendo a última. Nós não sabemos disso.
Agora Deus sabe. E Deus é o Deus das oportunidades. Amém? Então nós deixamos bem claro que amamos, mas que não concordamos com o que está sendo feito e que é fora dos princípios bíblicos. Vai brigar com seu filho e sua filha? Não, gente, não. Não é assim não. Não é assim não. Porque às vezes o inimigo só quer uma brechinha. Eu não vou mais ver meu pai e minha mãe não, porque toda vez que eu chego lá eles brigam comigo. Não. Receba bem. Eu digo para os meus filhos, eu sinto falta deles. Sinto. Lá em casa, vamos lá. Vem aqui. Às vezes eu ligo, não é? Eles têm a atividade deles. Falo com eles todo dia. Então, irmãos, nós precisamos exercer isso que a palavra nos dá. Isso que o Senhor nos ensina. Ela nos dá autoridade, ela nos capacita. E essa autoridade, ela não vai ser exercida no ferrão. Agora, eu estou falando isso e você vai aproveitando aí tudo que está sendo falado e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Agora, veja só isso. Pouco antes disso, Paulo estava preso em Roma. Ele sabia que tinha pouco tempo de vida. Então ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele estava ali preso em Roma, aguardando a execução. Há uma discussão se realmente foi Paulo que escreveu essa segunda carta, mas a maneira como foi escrita a carta, não é? É a maneira como o apóstolo Paulo escrevia. E aqui em 2 Timóteo, né, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, repare o que diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Aleluia. Parece que foi escrito ontem a carta. Parece que a carta foi escrita ontem e nós recebemos hoje. É o que temos visto. E aí, se desesperar? Não. Procurar se firmar ainda mais na rocha eterna. Não esquecendo que tudo o que passou, as coisas ficaram para trás. Em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Agora, filhos, o primeiro mandamento com promessa é: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Honrar pai e mãe, respeitar. Não responda aos seus pais. Não faça isso. Eles querem o melhor para você. Mas o meu pai não é evangélico. E daí? É seu pai. A Bíblia nos diz assim, que é para obedecer somente àqueles que seguem ao Senhor. Não. Ela diz: honra a teu pai e a tua mãe. A gente sabe que tem gente aí desajustada, né? Tem gente louca, que faz coisas terríveis. Mas na grande maioria, os pais procuram fazer o quê? O melhor para os seus filhos. Olha, irmãos, a responsabilidade da igreja é muito grande. Muito grande. Nós temos que passar para vocês o ensinamento bíblico, sendo fiéis, com lealdade. Nós temos que ensinar que Deus tem todo poder, sim. Mas tem coisas que o Senhor não faz, porque é responsabilidade nossa. Precisava Davi correr lá na frente do Golias, rodar a funda, jogar a pedra, né? Precisava ele ter caído, precisava
tirar a espada do gigante, cortar a cabeça dele. Precisava isso, pastor? Aquilo era parte do homem, mas a parte de Deus ele fez. Ele levou a pedra direitinho naquela brecha que tinha no capacete. Parte de Deus. Então Deus faz o quê? Deus faz a parte dele conosco. Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege. Agora o cara por isso não vai correr e pular daqui para lá. Um senhor idoso de 67 anos fazendo um negócio desse, pega esse homem que ele não está bom na cabeça. Aí vai ter alguma coisa, mas o Senhor não podia ter impedido, mas Ele já deixou a lei. Ele já deixou o direito de escolha. Sabemos o que é certo e o que é errado. Não são poucas as vezes que o povo de Deus está sofrendo por falta de conhecimento e como consequências das suas decisões. Ah, pastor, eu casei, agora casei mal. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Joelho no chão. Ah, mas eu não amo mais. Deus coloca amor onde não existe amor. Ah, mas eu não tenho atração. Deus coloca atração onde não existe mais atração. Ah, mas a gente não tem diálogo. Deus coloca diálogo onde não tem diálogo. E o que é que você tem que fazer? Paga o preço, meu filho. Paga o preço, minha filha. Joelho no chão. Orando. Clamando ao Senhor. Ah, meu marido reclama porque eu venho para a igreja. Deixou tudo pronto em casa. Está tudo arrumado em casa. Firmei um compromisso com vocês. Todos os domingos de manhã. Termina o culto 11 horas. É muito raro passar. Para quê? Para que dê tempo de você chegar em casa cedo. Chegar mais cedo. Então tem que ter sabedoria. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então eu vou começar a concluir. Deus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos, porque Ele nos capacita. Só que Ele nos deu a liberdade de fazer ou não fazer, de aceitar ou rejeitar. É por isso a ênfase, insistindo, porque o que é que a gente vê no dia a dia? Os pais procuram trabalhar muito para dar o melhor, para dar o iPhone, quando na realidade o filho necessita da sua presença, do seu tempo, da sua companhia. Porque quando eles vão crescendo, chegando na adolescência, eles não querem mais andar com você não, querem andar sozinhos. Pai, mãe, está me fazendo pagar esse mico, vem me buscar na porta da escola. Você tem que aproveitar, porque quando eles chegarem nessa idade, eles já vão estar acostumados e eles vão fazer diferente. Obrigado, pai, porque você me trouxe. É assim, é assim. Então nós devemos passar, escute bem, igreja, olha, nós temos que passar para os nossos filhos a realidade do mundo lá fora. Como eu disse agora há pouco, nós não criamos os filhos para o mundo, mas nós criamos os filhos para que eles possam enfrentar o mundo, para que eles possam resistir ao diabo. Está lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eles precisam ter o quê? A base. Porque vão estar lá no ouvido dele, ó, pá, pá, toda manhã, todo dia, menos no domingo, né? Porque às vezes até de sábado tem aula, tal. E fazer o quê? Você em casa, o que foi que você aprendeu? Olha aqui, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Faz isso. Amém? Equipe de louvor. Então, irmãos, nós devemos falar para os filhos como é a realidade lá fora, mas nós precisamos também mostrar para eles quais são as promessas que nós temos, ou seja, as promessas que Deus dá para aqueles que estão em Cristo Jesus. As promessas. Nós estamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém Celestial, onde viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Então, irmãos, os filhos, eles crescerão firmados na rocha, fortes espiritualmente e emocionalmente também. Repare o que o salmista Davi diz lá no Salmo tão conhecido, 23, versículo 4.
quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa tremenda! A presença do Senhor é garantida. A presença do Senhor é tão garantida como o ar que respiramos. Aleluia! Ele não precisa do ar para viver, mas nós precisamos. E qual é a expectativa divina? Que sejamos sempre fiéis. E a presença do Senhor na nossa vida faz o quê? Faz toda a diferença. Alguns anos, tá? Alguns anos, um garotinho assim desse tamanho, estava ali na porta, ele aí apontou assim: olha, tá vendo meu pai? Avança o sinal. Eu digo, é mesmo? Avança o sinal. E ele fala umas coisas a ele, se aborrece. Tá vendo meu pai assim? Eu digo, mas Jesus está mudando a vida dele. E sem dúvida alguma, tanto o pai como os filhos, como o filho hoje, estão aqui, toda a família servindo ao Senhor. Amém? Então, irmãos, o meu desejo e objetivo também é contribuir para que a palavra ministrada, ela vai ser colocada em prática. A gente tem que viver isso. A gente tem que viver isso a cada dia. Olha, eita Jesus, veja só, veja bem, como povo de Deus, o Senhor nos ensina que devemos orar pelas autoridades legitimamente constituídas. Como povo de Deus, nós temos que olhar o exemplo. América do Sul, praticamente toda, governo de esquerda. Tudo se acabando. A Venezuela, que era o país mais rico, acabando. O povo catando lixo. A Argentina numa situação terrível. A Bolívia, agora o Chile. Veja só. Não é possível que um servo do Senhor, uma serva do Senhor, possa depositar a sua confiança em alguém que serve a uma instituição, a um partido, que alega como base que Deus não existe. Que Deus não existe, que Deus é uma invenção humana. E a gente está vendo aí no mundo afora o que tem acontecido com esses países de esquerda. E nós vamos ter oportunidade muito em breve. A gente tem que pensar. Pensa no que está fazendo. Não é só chegar lá, plip, plip, plip. Não, pensa. Países de esquerda, perseguição aos crentes, é para arrebentar. Pastores, missionários, não é? Evangelistas, perseguidos, muitos presos, muitos executados, igrejas queimadas. A China vive queimando e destruindo igreja lá. Então, meus irmãos, em Cristo nós somos transformados. Aí o que é que o apóstolo Pedro diz? Nós somos em Cristo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Não nos esqueçamos que Deus não falha, Deus não esquece, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Sentado.